Meu batismo com o Espírito Santo aconteceu no término de um jejum de Daniel. Foi numa FJU Night e eu lembro que eu tinha me preparado muito para aquela noite. Quando foi o momento da busca, eu sabia que aquele era o meu momento. Eu fui diante do altar, eu lembro que eu tirei até os meus óculos, eu fui diante de Deus e ali eu clamei como eu nunca tinha clamado antes. Eu fui sincera como nunca tinha sido antes. Eu abri o jogo para Deus. Detalhadamente eu contei quem eu era e a necessidade que eu via dentro de mim de ter o Espírito Santo. Ao ponto que não tinha mais palavras diante de Deus que eu pudesse expressar quem eu era e como eu precisava dele. Então, foi naquele momento, quando o pastor determinou, receba o Espírito Santo. Eu lembro que foi como se um segundo ele parasse e ali o próprio Deus, ele testificou dentro de mim que a partir daquele momento eu não estaria mais sozinha, porque ele era comigo. Então foi a paz, foi uma paz tão grande que eu nunca tinha sentido antes. Foi uma felicidade, uma certeza de que a partir daquele momento eu era filha dele. Foi numa quarta-feira à noite. Eu fui com um propósito naquela noite. Assim que acabou a reunião, das 20 horas, eu fui no altar, eu esperei todo mundo sair. Eu fui no altar, fiz uma oração sincera. Eu entreguei todo o meu eu para Deus. Então tudo aquilo que eu tinha feito, tudo aquilo, os meus pensamentos, as minhas atitudes erradas que eu fazia, eu entreguei para Deus. Eu entreguei o meu eu. Foi uma oração como eu nunca tinha feito antes, foi uma oração realmente sincera. E assim que eu virei as costas para o altar, quando eu estava indo embora do santuário, o Espírito Santo veio sobre mim. Foi uma paz tão grande. Foi como se tudo que eu tivesse feito, tudo aquilo que tivesse dentro de mim tivesse saído. E o próprio Deus tivesse entrado dentro de mim. Quem semeia em lágrimas. Então foi um momento em que eu me conheci de verdade e eu pude me entregar. Então eu abri mão de amizades, eu abri mão das redes sociais, eu aparentava muito nas redes sociais, eu dependia muito. E com o jejum de Daniel, como eu fiquei fora de tudo, foi aquela libertação. Eu deixei de seguir pessoas, bloqueei pessoas do meu WhatsApp que realmente só me faziam mal. Elas me tornavam a pior Caterine que eu poderia ser. Então foi quando eu abandonei as amizades. Eu focava, eu fazia do meu quarto a minha igreja. Então eu ficava, os momentos que eu tinha eram todos dedicados a ler a Bíblia, a buscar o Espírito Santo, a conhecer mais dele, a me conhecer mais. Eu realmente mergulhei. Nesse processo eu tive que perdoar a minha irmã, porque eu tinha muita mágoa da minha irmã. Então foi um processo onde eu tive que perdoar. E Deus fez possível eu começar a amar ela. O ódio que eu tinha, Deus ele limpou de tal forma que eu passei a amá-la. Também junto nesse processo, eu expus aos meus pais quem eu era. Eu tirei a máscara de quem eu fingia ser, porque eu fingia ser uma filha totalmente perfeita, fingia que era uma pessoa totalmente fake. Então foi quando eu realmente quebrei a máscara e contei tudo aos meus pais. A primeira coisa foi a sinceridade. Deus tem uma inclinação aos sinceros de coração. Então, quando eu tive esse entendimento, eu me autoavaliei. E quando eu fiz aquela oração no altar, eu tomei uma decisão. Então, aquele menino, menino, não era homem não, aquele menino que era mentiroso, que escondia as coisas, que era desconfiado de tudo e de todos, eu tomei uma decisão de enterrar aquele velho eu. Então, eu parei de mentir. Todas as mentiras que eu lembrava, eu contei para minha mãe, para meu pai, ou para quem eu tinha enganado. Então, eu me desfiz da minha velha criatura. Alegre até o fim. O Espírito Santo ele mudou completamente a maneira que eu me enxergava. Então, antes eu carregava uma máscara, eu fingia o que eu não era. Eu era uma na frente de uma pessoa, outra pessoa na frente de outras. Mas ele me quebrou, ele me limpou, ele tornou uma nova Caterine. Eu, ao mesmo tempo que eu buscava uma perfeição tão inalcançável aos meus olhos, então era uma perfeição que eu buscava no meu corpo. Eu tive princípios de anorexia, onde eu parei de comer, onde eu comia só papinha de neném, eu não aceitava o meu corpo, eu não aceitava quem eu era. Então o Espírito Santo, ele conseguiu fazer eu enxergar o meu valor. Poxa, eu era tão valiosa que ele sendo Deus, aceitou morar dentro de mim. Então ele fez eu mudar completamente a maneira que eu me enxergava.
aqueles sintomas de depressão, aquela tristeza, aquele choro que eu chorava sem motivo. Não tinha motivo nenhum, parecia que eu estava vivendo um sonho, mas eu chorava. Então ele completou aquela peça no quebra-cabeça que faltava dentro de mim. E ele fez tudo novo. O modo que eu comecei a olhar minha família, eu não via eles mais com defeitos deles, com raiva. Eu comecei a ver com amor, eu comecei a entender como eu nunca tinha entendido minha família. Eu comecei a amá-los e passar isso que ele tinha colocado dentro de mim para as pessoas. Antes um jovem que era desconfiado de tudo, hoje eu tenho paz, né? Antes um jovem que ficava nos cantos, né? Preparando ou com medo de descobrir alguma mentira, alguma coisa. Hoje eu sou alegre, eu tenho uma alegria que eu não preciso dos outros me darem ou eu não preciso que os outros façam eu rir. Hoje o Espírito Santo me dá essa alegria. Então, por mais que tenham os problemas de fora, que vêm e vêm mesmo, mas o Espírito Santo me traz essa paz, essa alegria. Então, aquele estado, eu posso perder tudo, mas se eu tenho o Espírito Santo, eu não perco nada.